pessoal, tudo bem com vocês? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para fazer agora a minha parte e hoje eu vou falar com vocês agora em português. Esta é a segunda parte vídeo. Acompanhe. Então, pessoal, estamos aqui. O Benjamin contou a história dele, a parte dele em inglês. Ele fala um pouquinho de português, mas ele ainda está aprimorando. E nós estamos aqui então para falar a minha parte, a minha versão, como que foi que eu conheci o meu esposo. Então vamos lá, estou um pouquinho nervosa, mas estamos aqui para contar. Então se eu falar muito rápido, não liga porque eu sou mineira e mineira fala muito rápido, vocês sabem. Mas vou tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. E me desculpe pelo vídeo longo, porque eu sei que vai ser um vídeo longo. Espero que você seja edificado pelo Senhor, amém? Então, pessoal, eu conheci o Benjamin em abril, na internet. Mas eu vou contar a história de como foi o caminho que eu cheguei até ao meu esposo. No ano de 2022, eu estava muito ansiosa porque várias coisas tinham acontecido na minha vida. Minha mãe tinha descobrido câncer, né? Ela estava muito doente. E eu tinha sofrido um acidente de moto, tinha quebrado minha mão, tinha sofrido uma decepção sentimental. E eu tava totalmente abalada. E eu queria que Deus me direcionasse para alguma coisa, já que eu não tinha nada nas minhas mãos, nada em mente. Eu falei com o Senhor, Jesus, me dá uma direção do que eu devo fazer, do que eu posso fazer. E então, eu tive a decisão de sair do país para aprender inglês. Né? Já que tinha tudo assim dado errado pra mim, minha mãe tava doente. E minha mãe me incentivava, falava pra mim, Débora, vai pra fora pra você aprender inglês. Porque eu tinha um objetivo profissional e esse objetivo profissional precisaria do inglês fluente. Então minha mãe falou comigo assim, Débora, vai pra Inglaterra aprender o inglês e depois você volta. Eu sou bem, até aquele momento eu tava bem. E ela me incentivou aí. Eu estava totalmente perdida e fui. Cheguei em Londres em janeiro de 2023, dia 27 de janeiro de 2023. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar uma igreja para congregar. E essa igreja chama All Souls Church. Então eu adicionei a página da igreja no Instagram para seguir, para saber os dias de cultos que teriam lá. E eu lembro que eu adicionei alguns amigos. E um desses amigos é a minha amiga Fernanda, ela é brasileira e ela vai nessa igreja. E ela tinha um amigo chamado Benjamin na página do Instagram dela. E o próprio Instagram mostrou pra mim esse perfil do Benjamin, como se fosse uma solicitação de amizade, mas não foi ele que me mandou a solicitação. O Instagram mostrou pra mim que a Fernanda tinha o Benjamin em comum e o Benjamin tinha a All Souls Church em comum, como amigos. E aí eu entrei no perfil do Benjamin, eu vi a foto dele, um lourinho, cabelo bem bonitinho, eu falei assim, meu Deus, mas que rapaz bonito, né? E aí eu entrei no perfil dele e aí eu lembro que eu vi uma postagem que ele tinha postado. Era uma foto que ele tinha colocado uma frase assim, ó, não perca o seu coração, don't lose your heart. E aquela frase, quando eu li aquela frase, o Senhor falou comigo, porque eu tava passando um momento muito difícil na minha vida. Minha mãe tava doente, não queria que eu voltasse pro Brasil, eu queria voltar pra ficar com ela. E aí eu tava assim muito angustiada, eu queria realmente voltar pro Brasil e deixar todos os meus sonhos para trás. Mas aquela frase que o Benjamin tinha postado, não perca o seu coração, falou comigo. E então eu fui tocada pelo Senhor, fui inspirada por Cristo e gostei muito daquela foto, chorei bastante e curti aquela foto. O Senhor falou comigo e eu curti. E eu saí do perfil dele, não mandei solicitação de amizade. E eu lembro que eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, adivinha quem tinha mandado solicitação de amizade pra mim? Sim, o Benjamin. E aí então ele mandou a solicitação de amizade pra mim. E aí eu mandei solicitação de amizade pra ele de volta. E nessa dinâmica, eu comecei a sentir algo diferente. Eu falei assim, meu Deus, eu não sou tão bobo assim. Como que eu sou tão fácil assim de interessar por alguém que eu não conheço, uma pessoa que eu nem sei se é cristã? E eu achei estranho, porque normalmente eu sou bem pé firme no chão. Mas eu tinha um propósito naquele momento, eu tenho certeza disso. E aí então, as coisas foram acontecendo. E aí eu falei, Senhor, esse rapaz é interessante, ele curtiu
minhas fotos, umas fotos minhas primeiramente, e eu entrei no perfil dele e curti algumas fotos também. Depois ele ia lá no meu perfil de novo, curtia as minhas fotos, curtiu quase todas as minhas fotos, e eu entrava no perfil dele e curtia a foto dele também. E era aquela dinâmica, sabe? E aí eu lembro que ele curtia as mesmas fotos que ele já tinha curtido. E eu falava, meu Deus, esse rapaz, acho que ele gostou de mim. E eu falei com o Senhor, Jesus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, se o Senhor realmente tem algo pra fazer na minha vida, mostra pra mim. Eu gostei desse rapaz, é estranho, eu sei que é totalmente diferente, não é a minha dinâmica, mas se o Senhor tem um plano, eu quero mandar mensagem pra esse rapaz primeiro. Porque normalmente os rapazes que tomam iniciativa. Eu falei, Senhor, eu quero algo diferente, eu tô com vergonha, porque normalmente é os homens que tomam a iniciativa, mas eu quero tomar essa iniciativa. O que eu fiz? Fiz uma prova com Deus, embora eu já tinha feito várias provas anteriormente e nenhuma tinha dado certo. Eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor tem um plano, me fala pra mim, me mostra. Domingo, isso era numa segunda-feira, pessoal. Eu falei, Senhor, domingo, eu vou mandar mensagem pra esse rapaz, mas não deixa ele me mandar mensagem primeiro. Eu quero mandar pra ele mensagem primeiro, porque eu sabia que ele tava curtindo as minhas fotos, então talvez ele iria me chamar pra conversar. E aí, chegou domingo, depois que eu cheguei da igreja aos Souls, eu lembrei, tem que mandar mensagem pro rapaz. Aí eu mandei assim pra ele, a paz do Senhor Jesus. E aí eu lembro que eu falei assim, pensei na minha cabeça, se ele me responder, eu vou mandar pra ele assim, eu achei você cheio do Espírito Santo, você quer ser meu amigo? Porque eu Benjamin tinha vídeos que falavam de Jesus, ele chorava nos vídeos, então eu pensei, nossa, que rapaz diferente. E aí eu falei assim, vamos ver, né? Se ele me responder, eu vou fazer, mas se ele não responder, porque não é de Deus. E fui dormir, porque eu estava muito cansada nesse dia, eu tinha trabalhado bastante. E aí no outro dia eu acordei e eu vi a mensagem dele, que ele tinha mandado mensagem na mesma hora, no dia anterior. Ele mandou pra mim assim, amém, eu achei você cheia do Espírito Santo, você quer ser minha amiga? A mesma coisa que eu havia pensado. Começamos a conversar e eu percebi que ele tinha a mesma idade que eu, mesmos propósitos, a mesma fé, tocava instrumentos, como eu também gosto de tocar. E então, a gente foi se encaixando nas coisas, a gente foi vendo que tudo era certinho. Minha sogra chama Débora, inclusive. Senhor, se eu tenho um plano na minha vida, fala comigo, né? E a gente marcou um encontro, né, pra gente ir em Londres. A gente foi no dia da coroação do rei Charles. E eu falei com o Senhor, me dá uma resposta, porque eu gostei do Benjamin, eu realmente me interessei por ele, mas eu não quero me iludir novamente. E uma coisa que eu não falei pra vocês ainda é que em novembro do ano anterior, 2022, tinha um congresso de jovens lá na minha igreja, lá no Brasil. E eu lembro que nesse congresso de jovens, um domingo à tarde, o pastor Jefferson, ele pregou e ele entregou as revelações no final do culto. Eu lembro que eu tava lá muito angustiada, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? E o pastor Jefferson foi usado por Deus pra falar pra mim assim, tem uma pessoa aqui, que essa pessoa tá buscando em Deus uma direção, ela sabe do propósito que você tem na vida dela, mas ela não sabe como, onde, com quem, não sabe o que vai acontecer. Mas o meu Deus fala pra você que Ele vai te dar um colírio espiritual, pra abrir os seus olhos, porque até aquele momento eu tava com meus olhos fechados. E eu peguei aquela revelação, levantei as minhas mãos e era eu. E eu fui tocada pelo Senhor. Eu falei, Senhor, então eu estou aqui. Abra os meus olhos, me dá o colírio espiritual para que eu possa ver o que o Senhor de fato tem na minha vida. Porque eu não sei. Voltando à história do Benjamin, a gente começou a conversar. E eu lembro que eu falei com o Senhor, me dá uma resposta. E aí na nossa conversa, o Benjamin falou pra mim assim, Débora, você conhece a história do cego? Aquele cego na Bíblia, que o Senhor cuspiu na lama, no lodo, e passou nos olhos do cego, sabe? Jesus cuspiu ali, passou nos olhos e falou, lava. E quando ele lavou, os olhos dele se abriu. Quando o Benjamin contou essa história pra mim, do homem cego, é como se meus olhos abrissem, sabe? É como se de fato o colírio espiritual fosse na minha vida e o Senhor começou a falar comigo. É isso que eu tenho pra você. Eu lembro que ele me pediu em casamento, depois de 4 semanas a gente estava conversando e apresentou para a família dele, ligamos para minha mãe estava viva e a gente apresentou minha mãe para ele também. Foi uma bênção. Depois minha mãe ela faleceu em junho e aí em setembro o Benjamin veio pro Brasil, a gente casou num cartório lá. Então você, jovem que sai do outro lado, confia no Senhor os seus caminhos, porque Ele sabe os desejos do seu coração. E o Senhor não dá um desejo no nosso coração se Ele não tem intenção de cumprir. E se Ele tem uma intenção de cumprir, se Ele tem um desejo no seu coração, um sonho, acredite, o Senhor vai realizar. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso.
Nós pensamos que vai ser amanhã, que vai ser depois, mas o Senhor sabe exatamente o que Ele faz. Então confia no Senhor. Amém? Confia no Senhor. E não se esqueça, o Senhor tem o melhor para você. Descansa. Ele está direcionando os seus caminhos para o melhor. E quando chegar a vitória, você vai dizer, meu Deus, foi muito mais do que eu pensei. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe você e te espero no próximo vídeo. A paz do Senhor.